Ó, agora eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui vocês um pouquinho na bancada, tá? Vou chegar aqui um pouquinho pro lado, que a gente vai mudar um pouquinho o assunto de julgamento. Vou chegar para cá, nós estamos recebendo uma visita aqui no estúdio. A gente está com o Matheus Alves, ele é professor lá na FASU, né, Matheus? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Matheus, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do drone na pecuária, né? Que é uma ferramenta imprescindível para o criador moderno, né? Para o criador que está com a cabeça antenada. Mas antes da gente falar do drone, eu queria, Matheus, que você falasse para a gente a sua visão em relação ao pecuarista de hoje, né? Você acha que o pecuarista está cada vez mais se atentando, né, às novas tecnologias, a essa nova realidade da pecuária para cada vez mais realmente produzir mais em menos tempo e menor espaço, né? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Bom, sobre essa temática que você mencionou, o que a gente tem hoje é que realmente os produtores estão buscando as novas tecnologias, principalmente, por exemplo, para você ter um manejo de pastagem mais assertivo. Então, hoje você consegue aumentar a quantidade de animais, né, dentro daquela área da forragem ali, utilizando essas novas tecnologias. Utilizando, literalmente, uma zootecnia de precisão ali no manejo, não só nessa questão do manejo da pastagem, mas também na questão produtiva, nos monitoramentos que você consegue realizar na questão de bem-estar animal, que também utiliza zootecnia de precisão, né, que é uma temática nova, né, que também temos ali, dentro da zootecnia de precisão, essa questão da pecuária 4.0, né, dos monitoramentos que você consegue realizar. Então, hoje, você tem ferramentas acessíveis, né, para os pecuaristas utilizar e aumentar a sua lucratividade ali. Ô, Matheus, e os drones, eles já agora indo para o assunto que nós viemos aqui comentar, né? Os drones, eles têm sido utilizados há muito tempo já pela própria agricultura, né? A agricultura de precisão utiliza drones. Hoje em dia tem drones que, quando você faz o mapeamento ali da sua lavoura, você consegue ir com o drone, aí você identifica que naquele pontinho ali, às vezes não fez uma aplicação correta, alguma coisa nesse sentido, assim, por exemplo, a soja está amarelada ali, por que ela está amarelada? Ah, porque o combate ali não deu muito certo, mas aí você pode ir com drone lá, inclusive tem drone que joga o produto, né, para corrigir aquela área ali que não foi. E assim, como que o drone ajuda também o pecuarista na pecuária? Tem uma pergunta muito interessante. Bom, na questão da pecuária, você tem ali a possibilidade de utilizar no manejo da pastagem, na quantificação de animais, né? Então, dependendo do porte da área do pecuarista, ele consegue ter uma otimização, né, para fazer a contagem. Existe, né, o drone para fazer os mapeamentos, que ele vai utilizar alguns softwares específicos para fazer essa quantificação. Você tem também a possibilidade de utilizar essa ferramenta, dependendo do porte do pecuarista, para fazer a análise das cercas. Então, ele otimiza a equipe de campo dele. Então, vai ter o profissional ali que vai fazer as vistorias, né, das cercas. Então, ele otimiza essa equipe. Ele pode utilizar também, adaptar o drone para fazer o quê? Uma vistoria de bem-estar animal nos animais, né? Porque tem como você colocar câmeras termais para fazer ali, né, algumas análises específicas nos animais, né? Então, tem essas possibilidades que são as mais palpáveis hoje em dia para o pecuarista. Ô, Matheus, quando a gente pensa na realidade brasileira, né, nessa pecuária extensiva que a gente tem hoje, né, tem muitos pontos hoje em algumas regiões do Brasil, em algumas regiões de fazendas, que é difícil acesso. O pecuarista tem alguns pastos que ele não consegue nem chegar até lá, né? Às vezes até a própria cavalo. De carro você já não chega, até aí algumas pastagens. Às vezes a cavalo também é difícil chegar e o drone se torna uma ferramenta muito importante, né? Não, com certeza. A gente até teve uma situação nesse sentido em Uberaba. A gente estava fazendo algumas vistorias no campo e o pecuarista teve, perdi um animal aqui e tal, e a gente, vamos fazer um voo aqui. E realmente o animal estava numa área declivosa na propriedade, acabou que deu certo fazer o resgate e o animal sobreviveu. Então, realmente ele tem essa possibilidade nesses locais, né, inacessíveis, e é ferramenta justamente para isso. Tem uma possibilidade interessante. Para identificar essa questão dos animais, mas e o drone chega até lá também, né, ô Matheus, e identifica os desafios daquela área ali, identifica o que o pecuarista ele precisa fazer naquele lugar, né, igual você falou, né, tem a contagem dos animais, ok, mas aí, por exemplo, dá para chegar lá com o drone e ver como é que está a pastagem naquela região, se precisa fazer alguma correção, né? Não, com certeza, e aliás, ferramenta, ele precisa ter um profissional capacitado para conseguir, né, fazer essas análises mencionadas por você. Hoje, dentro da FASU, nós temos a zootecnia de precisão, que é uma especialização, a primeira do Brasil, que trata justamente dessa outra parte. Fez o mapeamento, precisou agregar
algumas informações técnicas para melhorar a minha tomada de decisão. Dentro da zootecnia de precisão, que é a primeira do Brasil nessa temática, né, que a FASU possui, temos ali o manejo de pastagem de precisão e também os monitoramentos aplicados que em casa com isso tudo que você mencionou aqui agora. Me explica para a gente como é que funciona essa questão, por exemplo, do manejo de pastagem, né? O drone, ele faz o mapeamento, é como se fosse o acompanhamento de uma lavoura mesmo. Exatamente. Ele vai fazer o zootecnista, né? Ou o profissional técnico ali, vai fazer os monitoramentos de tempos em tempos, vai utilizar alguns softwares específicos para identificar esses gaps de produtividade. Então, ele identificou essas áreas anômalas, que nem você havia mencionado ali na agricultura. Opa, ali eu tenho que fazer um controle, né, de pragas específico, eu tenho que fazer um preparo do solo mais adequado, porque ali está prejudicando o enraizamento da forragem. Então, dá para encaixar ele nessas temáticas que é muito importante para o pecuarista aumentar a produtividade naquele local. E vou te falar uma coisa, Matheus, mais importante, assim, além de tudo, é o pecuarista conhecer mais a propriedade dele, né? Eu acho que essa é uma importante ferramenta para que ele conheça mais, para que ele identifique e para que ele cada vez mais gere informações ali dentro para as tomadas de decisão, né? E tudo com preço acessível. Hoje esses equipamentos são valores acessíveis que existem no mercado, existem as ferramentas premium, né, de valores muito elevados, mas existem ferramentas técnicas acessíveis que o pecuarista pode utilizar ali no seu dia a dia, que não vai onerar ele, né, nas tomadas de decisão. Com certeza. E como é que você me fala, assim, na realidade que você tem vivido, assim, na experiência que você tem vivido, como é que tem sido a adesão desses pecuaristas, né? Porque o pecuarista também, querendo ou não, ele está cada vez mais de cabeça aberta, cada vez mais antenado às tecnologias, mas em alguns momentos ele é muito tradicional, né? Em algumas coisas. Ele fica ali, será que isso vai dar certo? Será? Como é que você tem percebido a adesão dos pecuaristas para a utilização dessa ferramenta? Está tendo uma abertura maior, porque hoje, quando ele vê o vizinho utilizando, ele acaba, vamos fazer um teste, vamos ver como que eu consigo utilizar essa ferramenta. Hoje, já tem pecuaristas já consolidados com o uso dessa ferramenta, né? A gente teve, recentemente, conversa com alguns colegas lá no Pará, que eles já estão utilizando isso no seu dia a dia. Aí o vizinho já, eu quero utilizar também. Então, não vou falar que está consolidado, mas já está tendo uma abertura maior. E devido também à consolidação na área da agricultura. Sim, sim. A gente aprende, né? A gente vê que dá certo numa área e a gente traz para a nossa também, né? E esses pecuaristas que já utilizam o drone como uma ferramenta, né? De auxílio ali mesmo. Como é que você tem percebido os resultados desses pecuaristas, né? Em relação a aumento de produtividade, em relação aos resultados que eles têm dentro da propriedade? São resultados palpáveis, né? Então, a gente, que nem eu até mencionei para você, teve esse relato, né, conseguiu salvar um animal. Então, hoje, são ferramentas acessíveis. Existe a possibilidade de fazer os treinamentos ou dentro da FASU, por exemplo, ou utilizando entidades parceiras. Então, para ele profissionalizar a equipe dele, o custo, dependendo ali, é mínimo. Ferramentas acessíveis. Então, está muito palpável para ele conseguir ter o retorno ali no seu dia a dia. Está bem tranquilo. E expectativa que consolide ainda mais. Com certeza, é mais uma importante ferramenta que está disponível, né? E a gente espera que o pecuarista cada vez mais se torne técnico ali mesmo para entender e melhorar cada vez mais a produtividade dele, né? Matheus, você comentou aqui da zootecnia de precisão, né? Essa é uma das ferramentas da zootecnia de precisão. O que você conta para nós? É um curso, né, que vocês têm agora? Isso, uma especialização. Conta para nós como que é essa especialização ali dessa zootecnia de precisão. Bom, é uma temática nova na produção animal. De 5 anos para cá teve um aumento no uso dessa terminologia. Mas, por exemplo, na pecuária já está consolidado já faz um certo tempo, na pecuária de leite de corte, né? Agora que entrou mais forte nas outras áreas também da produção animal. A FASU está sendo pioneira no Brasil, né, com essa especialização, a única literalmente existente em nosso país. Hoje a gente passa dentro da pós na pecuária 4.0, na questão dos monitoramentos aplicados na parte da pecuária, mas também na parte ali, né, da produção suína, avícola, etc. A gente tem a nutrição de precisão presente no nosso curso também, né? E a questão do manejo e irrigação de precisão. E temos ali outras temáticas, né? Questão da pecuária digital e as outras ferramentas tecnológicas
que existe. Então, hoje, quem for se especializar nessa temática tem a FASU. Sim. E é a única do mercado. É uma área interessante para o profissional moderno da produção animal. Com certeza, bastante interessante e muito importante para cada vez mais a gente aprender, estudar, isso é muito importante, né? Não é só o dia a dia do campo, com certeza, traz toda a experiência, traz todo esse desenvolvimento, mas estudar também, com certeza, é importante, né? Não, com certeza, e o diferencial nosso é que é totalmente aplicável no dia a dia. Sim. Não é só aquela assim, fiz ali, mas onde que eu vou utilizar? Não, existem situações reais, os profissionais são altamente capacitados, né, para poder utilizar isso literalmente no dia a dia. Matheus, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi um prazer te receber. Volte sempre para a gente conversar aqui sobre pecuária de precisão, que isso é um tema muito importante para a gente discutir aqui dentro da Exposebu e para a gente ter sempre essa troca de experiências. Não, com certeza, Obrigada, muito obrigado. Excelente.